Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. 5. O Cavaleiro Branco. Até meus ossos estão enregelados, comentou Gimli, abanando os braços e batendo os pés. O dia viera por fim. Ao amanhecer, os companheiros haviam comido o jejum que podiam. Agora, à luz crescente, estavam se preparando para outra vez buscar no chão sinais dos hobbits. E não vos esqueçais daquele ancião, disse Gimli. Eu ficaria mais feliz de ver a pegada de uma bota. Por que isso te faria feliz? Indagou Legolas. Porque um ancião com pés que deixam marcas pode ser apenas o que parece, respondeu o anão. Talvez, disse o elfo. Mas uma bota pesada pode não deixar pegar aqui. A relva é alta e elástica. Isso não desconcertaria um caminheiro, disse Gimli. Uma folha dobrada é o bastante para Aragorn ler. Mas não espero que ele encontre nenhum vestígio. Foi um fantasma maligno de Saruman que vimos ontem à noite. Tenho certeza disso, mesmo à luz da manhã. Quem sabe agora mesmo seus olhos nos estejam vigiando desde Fangorn? É bastante provável, afirmou Aragorn. Porém, não estou certo. Estou pensando nos cavalos. Ontem à noite disseste, Gimli, que eles fugiam assustados. Mas não pensei assim. Tu os ouviste, Legolas? Para ti soaram como animais aterrorizados? Não, respondeu Legolas. Ouvi-os claramente. Não fosse a escuridão e nosso próprio medo, eu pensaria que eram animais animados por algum súbito contentamento. Falavam como falam os cavalos quando encontram um amigo de que há tempo sentem falta. Assim pensei, disse Aragorn. Mas não consigo decifrar o enigma, a não ser que voltem. Vamos, a luz aumenta depressa. Vamos olhar primeiro e adivinhar depois. Devíamos começar aqui, perto do nosso próprio acampamento, dando busca cuidadosa em toda a volta e avançando encosta acima rumo à floresta. Encontrar os hobbits é nossa missão, não importa o que pensemos de nosso visitante noturno. Se, algum, se por algum acaso eles escaparam, então devem ter se escondido nas árvores. Do contrário, teriam sido vistos. Se nada encontrarmos daqui até as bordas da floresta, então daremos uma última busca no campo de batalha entre as cinzas. Mas ali há pouca esperança. Os cavaleiros de Rohan fizeram seu trabalho bem demais. Por algum tempo, os companheiros engatinharam e tatearam no chão. A árvore erguia-se acima deles, pesarosa, com as folhas secas já pendendo moles e chacoalhando no chão no gélido vento leste. Aragorn afastou-se devagar. Chegou às cinzas da fogueira de vigia perto da margem do rio, e depois começou a reexaminar o chão, voltando para o morrinho onde fora travada a batalha. Parou de súbito e se inclinou fundo, com o rosto quase dentro da relva. Então chamou os outros. Estes vieram correndo. Aqui finalmente encontramos novas, disse Aragorn. Ergueu uma folha quebrada para que eles a vissem, uma grande folha pálida de tom dourado, já murchando e ficando marrom. Eis uma folha de Malorn de Lórien, e há pequenas migalhas nela, e mais algumas migalhas na relva. E vede, há alguns pedaços de corda cortada ali perto no chão. E eis a faca que os cortou, disse Gimli. Agachou-se e puxou de uma touceira, onde fora pisoteada por algum pé pesado, uma lâmina curta e denteada.
O punho do punhal se quebrara, estava ao lado dela. Era uma arma órquica, disse ele, segurando-a com cautela e olhando enojado para o cabo entalhado. Fora moldado como uma cabeça hedionda de olhos estrábicos e boca de sorriso malicioso. Bem, eis o mais estranho enigma que encontramos até agora, exclamou Legolas. Um prisioneiro atado escapa tanto dos orcs como dos cavaleiros em redor. Depois para, enquanto ainda está a céu aberto, e corta suas amarras com uma faca órquica. Mas como e por quê? Pois, se tinha as pernas amarradas, como foi que caminhou? E se tinha os braços amarrados, como foi que usou a faca? E se nenhum desses estava amarrado, por que foi que cortou as cordas? Contente com sua habilidade, sentou-se então e tranquilamente comeu um pouco do pão de viagem. Pelo menos isto basta para mostrar que era um hobbit, sem a folha de Malorn. Depois disso, suponho, transformou os braços em asas e saiu voando a cantar por cima das árvores. Deve ser fácil encontrá-lo. Só precisamos ter asas nós mesmos. É certo que aqui houve feitiçaria, disse Gimli. O que aquele ancião estava fazendo? O que tens a dizer, Aragorn, sobre a interpretação de Legolas? Podes fazer melhor? Quem sabe eu possa, respondeu Aragorn sorrindo. Há alguns outros sinais nas proximidades que não considerastes. Concordo que o prisioneiro era um hobbit, e devia estar com as pernas ou as mãos livres antes de chegar aqui. Conjecturo que eram as mãos, porque assim o enigma fica mais fácil, e também porque, conforme leio as marcas, ele foi carregado até este ponto por um orc. Ali foi derramado sangue, a alguns passos de distância, sangue órquico. Em toda a volta deste ponto há fundas pegadas de cascos e sinais de que um objeto pesado foi arrastado para longe. O orc foi morto por cavaleiros e, mais tarde, seu corpo foi levado para a fogueira. Mas o hobbit não foi visto, e ele não estava a céu aberto, pois era noite, e ele ainda tinha sua capa élfica. Estava exausto e faminto, e não espanta que, depois de cortar as amarras com a faca de seu inimigo, tombado, descansasse e comesse um pouco antes de se esgueirar para longe. Mas é um consolo saber que tinha algum lembas no bolso, mesmo tendo fugido, correndo sem equipamento nem mochila. Isso talvez tem jeito de hobbit. Digo ele, apesar de esperar e adivinhar que tanto Merry como Pippin estiveram aqui juntos. No entanto, não há nada há que demonstre isso com certeza. E como supões que alguns dos nossos amigos tenham chegado a ter uma mão livre? Perguntou Gimli. Não sei como aconteceu, respondeu Aragorn. Não sei por que um orc os estava carregando para longe. Não para ajudá-los a escapar, podemos estar certos disso. Não. Na verdade, penso que agora começo a entender um assunto que me intrigou desde o começo. Por que, quando Boromir havia perecido, os orcs se contentaram com a captura de Merry e Pippin? Não procuraram o restante de nós, nem atacaram nosso acampamento, mas em vez disso partiram a toda rumo a Isengard. Supunham ter capturado o portador do anel e seu fiel camarada? Acho que não. Seus mestres não ousariam dar aos orcs ordens tão evidentes, mesmo que eles próprios soubessem o bastante. Não lhes falariam abertamente do anel. Eles não são serviçais confiáveis. Mas creio que os orcs tenham sido ordenados a capturar hobbits vivos, a qualquer custo. Foi feita uma tentativa de escapulir com os preciosos prisioneiros antes da batalha. Traição, talvez, bem provável entre tal gente. Algum orc grande e ousado pode ter tentado escapar sozinho com a presa para seus próprios fins. Aí está. Essa é minha história. Outras podem ser inventadas, mas nisto devemos nos fiar em qualquer caso. Pelo menos um dos nossos amigos escapou. É nossa tarefa encontrá-lo e ajudá-lo antes de voltarmos a Rohan. Não podemos nos desencorajar com Fangorn, visto que a necessidade o impeliu a esse lugar obscuro.
Não sei o que me desencoraja mais, Fangorn ou pensar na longa estrada através de Rohan a pé, comentou Gimli. Então vamos à floresta, disse Aragorn. Não se passou muito tempo antes que Aragorn encontrasse novos sinais. Em certo ponto, perto da margem do Entágua, ele deu com pegadas. Pegadas de hobbit, mas leves demais para que muita coisa pudesse ser deduzida delas. Depois, sob o caule de uma grande árvore, bem na borda da mata, mais pegadas foram descobertas. A terra era nua e seca e não revelou muito. Pelo menos um hobbit esteve de pé aqui por algum tempo e olhou para trás. Depois voltou-se para entrar na floresta, disse Aragorn. Então precisamos entrar também, disse Gimli. Não gosto do aspecto dessa Fangorn. E nos alertaram contra ela. Queria que a perseguição tivesse levado a outro lugar. Não penso que a mata dê sensação de maligna, o que quer que digam as histórias, comentou Legolas. Estava parado sobre a beira da floresta, inclinado para a frente como quem escuta, e esquadrinhando as sombras com olhos bem abertos. Não, não é maligna. Ou o mal que há nela está bem longe. Só detecto os mais fracos ecos de lugares obscuros, onde os corações das árvores são negros. Não há malícia perto de nós, mas há vigilância e ira. Bem, ela não tem razão para estar irada comigo, disse Gimli. Não lhe causei nenhum dano. Ainda bem, disse Legolas. Mas mesmo assim ela sofreu dano. Algo está acontecendo lá dentro, ou vai acontecer. Não sentes a tensão? Ela me tira o fôlego. Sinto que o ar está abafado, respondeu o anão. Esta floresta é mais leve que treva mata, mas é mofada e surrada. É antiga, muito antiga, disse o elfo. Tão antiga que quase volto a me sentir jovem, como não me senti desde que viajei convosco, crianças. É antiga e repleta de lembranças. Eu poderia ter sido feliz aqui, se tivesse vindo em dias de paz. Imagino que poderias, bufou Gimli. Seja como for, tu és um elfo da floresta, apesar de elfos de qualquer tipo serem gente estranha. No entanto, me confortas. Aonde fores, eu irei. Mas mantém teu arco bem à mão e manterei meu machado solto no cinto. Não para usá-lo em árvores, acrescentou apressado, erguendo os olhos para a árvore embaixo da qual estavam parados. Não quero me encontrar desprevenido com aquele ancião, sem ter um argumento bem à mão, só isso. Vamos! Com essas palavras, os três caçadores mergulharam na floresta de Fangorn. Legolas e Gimli deixaram a busca de pistas para Aragorn. Havia pouca coisa para ele ver. O chão da floresta estava seco e coberto por folhas trazidas pelo vento. Mas supondo que os fugitivos ficariam perto da água, ele voltou várias vezes às margens do rio. Assim foi que topou com o lugar onde Merry e Pippin haviam bebido e banhado os pés. Ali, evidente a quem quisesse ver, estavam as pegadas de dois hobbits, uma um tanto menor que a outra. Estas são boas novas, disse Aragorn. Porém as pegadas têm 2 dias de idade, e parece que neste ponto os hobbits deixaram a beira da água. Então o que havemos de fazer agora? Disse Gimli. Não podemos persegui-los através de todo o reduto de Fangorn. Viemos com poucos suprimentos, e se não os acharmos logo, não lhe seremos de ajuda, exceto sentando-nos ao seu lado e demonstrando nossa amizade, morrendo de fome juntos. Se isso deveras for tudo que pudermos fazer, então isso temos de fazer, afirmou Aragorn. Prossigamos. Chegaram por fim à extremidade íngreme e abrupta da colina de Barbárvore e olharam para o muro de rocha lá em cima, com os seus degraus rudes que levavam ao alto patamar. Lampejos de sol perpassavam as nuvens apressadas e a floresta já parecia menos cinzenta e lúgubre. Vamos subir e olhar em nossa volta, disse Legolas. Ainda sinto falta de fôlego. Gostaria de provar um ar mais livre por alguns momentos. Os companheiros escalaram.
Aragorn foi por último, movendo-se devagar. Estava esquadrinhando de perto os degraus e as plataformas. Tenho quase certeza de que os hobbits estiveram aqui em cima, disse ele. Mas há outras marcas. Marcas muito estranhas que não compreendo. Pergunto-me se nesse patamar poderemos ver algo que nos ajude a deduzir a direção que tomaram em seguida. Pôs-se de pé e olhou em volta, mas nada viu que servisse de alguma coisa. O patamar dava para o sul e o leste, mas só no leste a visão era desimpedida. Ali conseguia ver os topos das árvores descendo em fileiras rumo à planície da qual haviam vindo. Fizemos um grande desvio em nossa viagem, comentou Legolas. Poderíamos todos ter vindo aqui, juntos e em segurança, se tivéssemos deixado o grande rio no segundo ou no terceiro dia e rumado para o oeste. Poucos conseguem prever aonde sua estrada os levará até que cheguem ao seu fim. Mas não queríamos vir a Fangorn, disse Gimli. No entanto, aqui estamos, e lindamente apanhados na rede, respondeu Legolas. Olhai. Olhar o quê? Perguntou Gimli. Ali nas árvores. Onde? Não tenho olhos élficos. Quieto. Fala mais baixo. Olha, disse Legolas apontando. Lá embaixo, na mata, no caminho pelo qual acabamos de vir. É ele. Não podes vê-lo passando de árvore em árvore? Eu vejo agora, cochichou Gimli. Olha, Aragorn, não te preveni? Ali está o ancião, todo de trapos sujos e cinzentos. Foi por isso que não pude vê-lo de início. Aragorn olhou e contemplou um vulto encurvado, movendo-se devagar. Não estava longe. Parecia um velho mendigo, caminhando com cautela, apoiado em um cajado grosseiro. Tinha a cabeça inclinada e não olhava na direção deles. Em outras terras, tê-lo-iam saudado com palavras bondosas. Mas agora estavam parados em silêncio, cada um sentindo uma estranha expectativa. Algo se aproximava que detinha um poder oculto, ou uma ameaça. Gimli observou por algum tempo de olhos arregalados, à medida que o vulto se aproximava passo a passo. Então, de súbito, incapaz de conter-se mais, irrompeu. Teu arco, Legolas! Verga-o! Apressa-te, é Saruman! Não o deixes falar ou nos lançará um feitiço. Atira primeiro! Legolas tomou o arco e o vergou, devagar, e como se alguma outra vontade lhe resistisse. Segurou uma flecha, solta na mão, mas não a ajustou à corda. Aragorn estava parado em silêncio, com o rosto vigilante e atento. Por que esperas? O que há contigo? Perguntou Gimli, num sussurro chiante. Legolas está certo, disse Aragorn baixinho. Não podemos alvejar assim um ancião de surpresa, sem sermos desafiados. Não importa o medo nem a dúvida que nos acometa. Observa e espera. Naquele momento, o ancião apressou o passo e veio com surpreendente velocidade até o sopé da parede de rocha. Então subitamente olhou para cima, enquanto eles permaneciam imóveis olhando para baixo. Não havia ruído. Não conseguiam ver seu rosto. Estava encapuzado e usava sobre o capuz um chapéu de aba larga, de forma que todos os seus traços estavam eclipsados, exceto a ponta do nariz e a barba cinzenta. Porém a Aragorn pareceu que vislumbrava o brilho de olhos agudos e luzidios dentro da sombra dos supercílios encobertos. Finalmente o ancião rompeu um silêncio. Bom encontro deveras, meus amigos, disse ele em voz suave. Desejo falar-vos. Descerei ou subirei eu? Sem esperar resposta, começou a escalar. Agora! Exclamou Gimli. Detém-no, Legolas! Não disse que deseja... Não disse que desejava falar-vos? Disse o ancião. Põe de lado esse arco, mestre elfo. O arco e a flecha caíram das mãos de Legolas
e seus braços lhe penderam frouxos dos lados. E tu, mestre anão, queiras tirar a mão do cabo do machado até eu ter subido. Não precisarás de tais argumentos. Gimli sobressaltou-se e depois ficou imóvel como pedra, fitando-o, enquanto o ancião saltava subindo os degraus grosseiros com a agilidade de uma cabra. Todo o cansaço parecia tê-lo abandonado. Quando pisou no patamar, viu-se um lampejo, demasiado breve para se ter certeza, um rápido vislumbre de branco, como se alguma veste oculta pelos trapos cinzentos tivesse sido revelada por um instante. A respiração de Gimli podia ser ouvida como um chiado alto no silêncio. Bom encontro, digo outra vez, disse o ancião, aproximando-se deles. Quando estava a alguns pés de distância, se levantou, inclinado sobre o cajado, com a cabeça projetada para a frente, espiando-os debaixo do capuz. E o que será que fazeis nestas plagas? Um elfo, um homem e um anão, todos trajados à maneira élfica. Sem dúvida, há por trás de tudo isso uma história que vale a pena ouvir. Tais coisas nem sempre se veem aqui. Falas como quem conhece bem Fangorn, disse Aragorn. É assim? Não bem, respondeu o ancião. Isso seria um estudo de muitas vidas. Mas vem aqui vez por outra. Podemos saber teu nome e depois ouvir o que tem a nos dizer? Indagou Aragorn. Amanhã está passando e temos uma missão que não nos espera. Quanto ao que queria dizer, eu o disse. O que será que fazeis e que história podeis contar sobre vós? Quanto ao meu nome, interrompeu-se, rindo longo e suavemente. Aragorn sentiu um arrepio perpassá-lo diante daquele som, uma estranha excitação fria, e, no entanto, não era medo nem terror que sentia. Era, isso sim, como a picada súbita de um ar penetrante, ou o impacto de uma chuva fria que desperta um dorminhoco inquieto. Meu nome, disse outra vez o ancião. Já não o adivinhastes? Já o ouviste antes, creio. Sim, vós o ouviste antes. Mas vamos lá. E vossa história? Os três companheiros ficaram em silêncio e não deram resposta. Há alguns que começariam a duvidar de que vossa missão é para ser contada, começou o ancião. Felizmente sei algo a respeito. Estais perseguindo as pegadas de dois jovens hobbits, creio. Sim, hobbits. Não me olheis espantados, como se jamais tivesseis ouvido antes o estranho nome. Vós os ouvistes e eu também. Bem, eles subiram aqui anteontem e encontraram alguém que não esperavam. Isso vos consola? E agora, gostaríeis de saber aonde foram levados? Bem, bem. Quem sabe eu possa vos dar alguma nova sobre isso. Mas por que estamos de pé? Vossa missão, estáis vendo, não é mais tão urgente quanto pensáveis. Vamos sentar-nos e ficar mais à vontade. O ancião deu-lhes as costas e se dirigiu a uma pilha de pedras e rochas caída no sopé do penhasco mais atrás. Imediatamente, como se algum feitiço tivesse sido removido, os outros relaxaram e se mexeram. A mão de Gimli foi de imediato para o cabo do machado. Aragorn sacou a espada. Legolas apanhou o arco. O ancião não lhe deu atenção, mas abaixou-se e sentou-se numa pedra baixa e chata. Então o manto cinzento se abriu e viram sem dúvida que por baixo dele ele estava todo trajado de branco. Saruman! Exclamou Gimli, saltando na direção dele com o machado na mão. Fala! Conta-nos onde escondestes nossos amigos. O que fizestes deles? Fala, ou te farei um talho no chapéu que mesmo um mago achará difícil de lidar. O ancião foi rápido demais para ele. Pôs-se de pé com um salto e pulou para o topo de uma grande rocha. Ali ficou parado, subitamente crescido em estatura, elevando-se acima deles.
Seu capuz e seus trapos cinzentos foram lançados fora. Suas vestes brancas reluziram. Ergueu o cajado, e o machado de Gimli saltou-lhe da mão e caiu no chão com estrépito. A espada de Aragorn, rígida em sua mão imóvel, inflamou-se com um fogo súbito. Legolas deu um grande grito e atirou uma flecha alto no ar. Ela desapareceu em um lampejo de chama. Mifrandir! Exclamou ele. Mifrandir! Bom encontro, digo-te outra vez, Legolas, disse o ancião. Todos o encararam. Seus cabelos eram brancos como a neve à luz solar, e de um branco reluzente era a sua túnica. Os olhos embaixo das fundas sobrancelhas eram brilhantes, penetrantes como os raios do sol. Havia poder em sua mão. Entre o pasmo, a alegria e o medo, ficaram ali parados e não encontraram palavras para dizer. Por fim, Aragorn mexeu-se. Gandalf! Exclamou ele. Além da esperança, tu voltas a nós em nossa necessidade. Que véu cobria minha visão? Gandalf! Gimli nada disse, mas caiu de joelhos, protegendo os olhos. Gandalf! Repetiu o ancião, como se recordasse da memória uma palavra muito desusada. Sim, esse era o nome. Eu era Gandalf. Desceu da rocha e, apanhando a capa cinzenta, enrolou-se nela. Parecia que o sol estivera brilhando, mas agora estava outra vez oculto em nuvens. Sim, ainda podeis me chamar de Gandalf, disse ele, e a voz era a voz do seu velho amigo e guia. Levanta-te, meu bom Gimli. Tu não tens culpa e eu não sofri dano. Deveras, meus amigos, nenhum de vós tem arma que possa me ferir. Alegrai-vos. Encontramos-nos de novo, na virada da maré. A grande tempestade está chegando, mas a maré virou. Pôs a mão na cabeça de Gimli e o anão ergueu os olhos e riu de repente. Gandalf, disse ele, mas está todo de branco? Sim, sou branco agora, disse Gandalf. Na verdade, eu sou Saruman. Quase se poderia dizer. Saruman como ele deveria ter sido. Mas vamos lá. Contai-me sobre vós. Passei por fogo e água profunda desde que nos separamos. Esqueci muita coisa que pensava saber e reaprendi muita coisa que havia esquecido. Posso ver muitas coisas à distância, mas muitas coisas que estão próximas não consigo ver. Contai-me sobre vós. O que deseja saber? Disse Aragorn. Tudo o que aconteceu desde que nos separamos na ponte seria uma longa história. Não queres primeiro dar-nos notícias dos hobbits? Encontraste-os e estão em segurança? Não, não os encontrei, respondeu Gandalf. Havia uma escuridão sobre os vales da Zemin-Muil, e não fiquei sabendo do seu cativeiro antes que a águia me contasse. A águia, disse Legolas. Vi uma águia, alta e bem distante. A última vez faz 4 dias, sobre a Zemin-Muil. Sim, prosseguiu Gandalf. Aquele era Gwaihir, o Senhor dos Ventos, que me resgatou de Orthanc. Mandei-o à minha frente para vigiar o rio e reunir novas. Sua visão é aguçada, mas ele não consegue ver tudo o que se passa sob colina e árvore. Algumas coisas ele viu, e outras eu mesmo vi. Agora o anel passou para além de meu auxílio ou do auxílio de qualquer membro da comitiva que partiu de Valfenda. Quase foi revelado ao inimigo, mas escapou. Tive algum papel nisso, pois estive sentado em um lugar alto e porfiei com a torre sombria, e a sombra passou. Então fiquei cansado, muito cansado, e por longo tempo caminhei em sombrio pensamento. Então sabes de Frodo, disse Gimli. Como estão as coisas com ele? Não sei dizer. Foi salvo de grande perigo, mas muitos ainda estão diante dele. Resolveu ir para Mordor a sós e partiu. Isso é tudo que posso dizer. Não a sós, pontuou Legolas. Acreditamos que Sam tenha ido com ele. Foi?
disse Gandalf, e tinha um lampejo no olho e um sorriso no rosto. Foi, deveras? Isso é novo para mim, porém não me surpreende. Bom, muito bom. Aliviais meu coração. Precisais contar-me mais. Agora, sentai-vos comigo e contai-me a história de vossa jornada. Os companheiros sentaram-se no chão a seus pés, e Aragorn iniciou o relato. Por muito tempo Gandalf nada disse e não fez perguntas. Tinha as mãos estendidas nos joelhos e os olhos fechados. Por fim, quando Aragorn falou da morte de Boromir e de sua última jornada no Grande Rio, o ancião suspirou. Não disseste tudo o que sabes ou supões, meu amigo Aragorn, disse ele com tranquilidade. Pobre Boromir, não pude ver o que lhe aconteceu. Foi uma grave provação para um homem assim. Um guerreiro e senhor de homens. Galadriel me contou que ele estava em perigo, mas ele escapou no fim. Estou contente. Não foi em vão que os jovens hobbits vieram conosco, nem que fosse só pelo bem de Boromir. Mas esse não é o único papel que eles têm de desempenhar. Foram trazidos a Fangorn, e sua chegada foi como uma queda de pedrinhas que inicia uma avalanche nas montanhas. No momento em que aqui falamos, ouço os primeiros roncos. É melhor que Saruman não seja apanhado longe de casa quando o dique romper. Em uma coisa não mudastes, caro amigo, comentou Aragorn. Ainda falas por enigmas. O quê? Em enigmas? Disse Gandalf. Não, pois estava falando comigo mesmo em voz alta. Um hábito dos velhos. Eles escolhem a pessoa mais sábia presente para falar com ela. As longas explicações de que os jovens precisam são cansativas. Riu-se, mas agora o som parecia morno e bondoso como um lampejo de luz do sol. Não sou mais jovem, nem na contagem dos homens das antigas casas, respondeu Aragorn. Não abrirás tua mente com maior clareza para mim? Então, o que hei de dizer? Indagou Gandalf, e fez uma pequena pausa pensativa. É assim, brevemente, que vejo as coisas neste momento. Se queres ouvir parte dos meus pensamentos do modo mais simples possível. É claro que o inimigo sabe há muito tempo que o anel está livre e que é levado por um hobbit. Agora sabe o número de nossa comitiva que partiu de Valfenda e a agente de cada um de nós. Mas ainda não percebe claramente nossa intenção. Supõe que estamos todos indo a Minas Tirith, pois é isso que ele mesmo teria feito em nosso lugar. E, conforme sua sabedoria, esse teria sido um pesado golpe contra seu poderio. De fato, ele está muito temeroso, sem saber que pessoa poderosa poderia surgir de súbito, empunhando o anel e assaltando-o com guerra, procurando derrubá-lo e tomar seu lugar. Podermos desejar derrubá-lo e não pôr ninguém em seu lugar não é um pensamento que ocorre somente. Tentarmos destruir o próprio anel ainda não entrou em seu mais sombrio sonho. Aí vereis, sem dúvida, nossa boa sorte e esperança. Pois imaginando a guerra, ele desencadeou a guerra, crendo não ter tempo a desperdiçar. Pois aquele que dá o primeiro golpe, se o der com força bastante, pode não precisar golpear mais. Assim, está agora pondo em movimento as forças que há muito vem preparando, mais cedo do que pretendia. Tolo sábio! Pois se tivesse usado todo o seu poder para guardar Mordor, de forma que ninguém pudesse entrar, e dedicado toda a sua astúcia à caçada do anel, deveras a esperança teria minguado. Nem o anel nem o portador poderiam tê-lo iludido por muito tempo. Mas agora seu olho fita a distância, não a proximidade de sua casa, e olha amormente para Minas Tirith. Agora não falta muito para que sua força caia sobre ela como uma tormenta. Pois já sabe que os mensageiros que mandou para emboscar a comitiva fracassaram outra vez. Não encontraram o anel, nem trouxeram algum hobbit como refém. Se tivessem feito apenas isso, teria sido um pesado golpe para nós e poderia ter sido fatal.
Mas não toldemos nossos corações imaginando a aprovação de sua dócil lealdade na Torre Sombria, pois o inimigo fracassou, até aqui, graças a Saruman. Então Saruman não é traidor? Indagou Gimli. Sim, deveras, disse Gandalf. Duplamente. E não é estranho isso? Nada que suportamos ultimamente pareceu tão aflitivo quanto a traição de Isengard. Mesmo considerado como um senhor e capitão, Saruman fortaleceu-se muito. Ameaça os homens de Rohan e desvia seu auxílio de Minas Tirith, mesmo enquanto o golpe principal se aproxima do leste. Porém, uma arma traiçoeira é sempre um perigo para a mão. Saruman também pretendia capturar o anel para si, ou, pelo menos, apanhar alguns hobbits para seus fins malignos. Assim, nossos inimigos combinados só conseguiram trazer Merry Pippin com espantosa pressa e, bem na hora, até Fangorn, aonde de outro modo nem teriam chegado. E também encheram-se de novas dúvidas que lhes perturbam os planos. Nenhuma nova da batalha chegará a Mordor, graças aos cavaleiros de Rohan. Mas o Senhor Sombrio sabe que 2 hobbits foram aprisionados na Zemin-Muil e carregados rumo a Isengard contra a vontade de seus próprios serviçais. Agora, ele tem Isengard para temer, além de Minas Tirith. Se Minas Tirith cair, as coisas correrão mal para Saruman. É uma pena que nossos amigos estejam no meio, comentou Gimli. Se nenhuma terra dividisse Isengard de Mordor, eles poderiam combater enquanto nós ficássemos a observar e a esperar. O vencedor emergiria mais forte que qualquer um dos dois e livre de dúvida, disse Gandalf. Mas Isengard não pode combater Mordor, a não ser que Saruman obtenha o anel primeiro. Isso ele não fará jamais. Ele ainda não conhece seu perigo. Há muita coisa que ele não conhece. Estava tão ávido por ter a presa nas mãos que não pôde esperar em casa e saiu para encontrar e espionar seus mensageiros. Mas veio tarde demais desta vez e a batalha estava terminada e além de seu auxílio, antes que ele chegasse a estas plagas. Não passou muito tempo aqui. Observo-lhe a mente e vejo a dúvida. Ele não tem habilidade na mata. Crê que os cavaleiros mataram e queimaram todos no campo de batalha, mas não sabe se os orcs traziam prisioneiros ou não. E não sabe da contenda entre seus serviçais e os orcs de Mordor. Nem sabe do mensageiro alado. O mensageiro alado! Exclamou Legolas. Alvejei-o com um arco de Galadriel acima de Sarn-Gebir e derrubei-o do céu. Encheu-nos a todos de medo. Que novo terror é esse? Um terror que não podes abater com flechas, disse Gandalf. Só abateste sua montaria. Foi um bom feito. Mas o cavaleiro logo estava montado outra vez, pois era um Nazgûl, um dos 9 que agora cavalgam montarias aladas. Logo o terror deles eclipsará os últimos exércitos de nossos amigos, bloqueando o sol. Mas ainda não lhes foi permitido atravessar o rio, e Saruman não sabe dessa nova forma em que os espectros do anel foram trajados. Seu pensamento está sempre com o anel. Estava presente na batalha? Foi encontrado? E se Théoden, senhor da marca, o obtiver e ficar sabendo de seu poder? Esse é o perigo que ele vê e fugiu de volta para Isengard, para duplicar e triplicar seu ataque a Rohan. E o tempo todo existe outro perigo, bem perto, que ele não vê às voltas com seus pensamentos fogosos. Esqueceu-se de Barbárvore. Agora estás falando sozinho outra vez, disse Aragorn sorrindo. Barbárvore eu não conheço, e adivinhei parte da dupla traição de Saruman. Porém não vejo de que modo a chegada dos 2 hobbits a Fangorn nos serviu, a não ser para nos proporcionar uma caçada longa e infrutífera. Espera um minuto, exclamou Gimli. Há outra coisa que gostaria de saber primeiro. Foi a ti, Gandalf, ou a Saruman que vimos na noite passada?
Certamente não vistes a mim, respondeu Gandalf. Portanto, devo deduzir que vistes Saruman. Evidentemente estamos tão parecidos que deve ser desculpado teu desejo de fazer um talho incurável em meu chapéu. Bom, bom, disse Gimli. Estou contente que não eras tu. Gandalf riu-se de novo. Sim, meu bom anão, respondeu ele. É um consolo não ser confundido em todos os pontos. E não sei disso, mas é claro que nunca vos culpei pela recepção que me destes. Como poderia, eu que tantas vezes aconselhei meus amigos a suspeitarem até das próprias mãos quando lidam com o inimigo? Bendito sejas, Gimli, filho de Glóin. Quem sabe tu vejas a nós juntos algum dia e julgarás entre nós. Mas os hobbits, interrompeu Legolas. Viemos longe para buscá-los e parece que sabes onde estão. Onde estão agora? Com o Barbárvore e os Ents, respondeu Gandalf. Os Ents? Exclamou Aragorn. Então a verdade nas velhas lendas sobre os moradores das matas e gigantescos pastores das árvores? Ainda há Ents no mundo? Pensei que fosse apenas uma lembrança dos dias antigos, se é que algumas vezes foram mais do que uma lenda de Rohan. Uma lenda de Rohan? Bradou Legolas. Não. Todo elfo das terras selváticas cantou canções sobre dos velhos Onodrim em seu longo pesar. Porém, mesmo entre nós, são apenas uma lembrança. Se encontrasse um ainda caminhando neste mundo, deveras eu me sentiria jovem outra vez. Mas, Barbárvore, essa é só uma versão de Fangorn na fala comum. Porém, parece que falas de uma pessoa. Quem é esse Barbárvore? Ah, agora pedes muito, respondeu Gandalf. O pouco que sei de sua longa e lenta história daria um relato para o qual agora não temos tempo. Barbárvore é Fangorn, o guardião da floresta. É o mais velho dos entes, o mais velho ser vivo que ainda caminha sob o sol nessa Terra-média. Deveras espero, Legolas, que chegues a conhecê-lo. Merry e Pippin foram afortunados. Encontraram-no aqui, bem onde estamos sentados. Pois ele veio aqui 2 dias atrás e os levou à sua morada, muito longe, junto às raízes das montanhas. Frequentemente vem aqui, especialmente quando sua mente está inquieta e rumores do mundo lá fora o perturbam. Eu o vi faz 4 dias, caminhando a passos largos entre as árvores, e creio que ele me viu, pois fez uma pausa. Mas não falei, pois estava carregado de pensamentos e exausto após meu combate com o olho de Mordor. E ele tampouco falou nem chamou meu nome. Quem sabe também ele pensasse que era Saruman, disse Gimli. Mas falas dele como se fosse um amigo. Pensei que Fangorn fosse perigoso. Perigoso? Exclamou Gandalf. Também eu sou muito perigoso. Mais perigoso que qualquer coisa que jamais encontrarás, a não ser que sejas trazido vivo diante do assento do Senhor Sombrio. E Aragorn é perigoso, e Legolas é perigoso. Estás cercado de perigos, Gimli, filho de Glóin, pois tu mesmo és perigoso à tua própria maneira. Certamente a floresta de Fangorn é perigosa, não menos aqueles que são ligeiros demais com os machados, e o próprio Fangorn, ele também é perigoso. Porém, não obstante, é sábio e bondoso. Mas agora sua longa e lenta ira está transbordando, e toda a floresta está repleta dela. A chegada dos hobbits e as novas que eles trouxeram derramaram-na. Logo ela estará fluindo como uma enchente, mas sua maré se volta contra Saruman e os machados de Isengard. Está prestes a acontecer algo que não acontecia desde os dias antigos. Os entes vão despertar e descobrir que são fortes. O que farão? Perguntou Legolas admirado. Não sei, respondeu Gandalf. Não creio que eles mesmos saibam. Pergunto-me. Ficou em silêncio de cabeça inclinada, pensativo. Os demais olharam para ele. Um lampejo de sol através de nuvens passageiras caiu-lhe sobre as mãos, que agora jaziam no colo, viradas para cima. Pareciam estar repletas de luz, como uma taça está repleta de água.
Finalmente ergueu os olhos e encarou o sol diretamente. Amanhã está se consumindo, disse ele. Logo teremos de ir. Vamos ao encontro de nossos amigos e ver Barbárvore? Perguntou Aragorn. Não, respondeu Gandalf. Não é essa a estrada que tendes de trilhar. Falei palavras de esperança, mas somente de esperança. Esperança não é vitória. A guerra nos acomete e a todos os nossos amigos. Uma guerra em que apenas o uso do anel poderia nos assegurar a vitória. Isso me enche de grande pesar e grande temor, pois muita coisa há de ser destruída e tudo poderá se perder. Eu sou o Gandalf, Gandalf o Branco, mas o negro é ainda mais poderoso. Levantou-se e fitou o leste, protegendo os olhos como se visse coisas muito distantes que nenhum deles podia ver. Depois balançou a cabeça. Não, continuou ele em voz suave. Escapou ao nosso alcance. Pelo menos disso alegremo-nos. Não podemos mais ser tentados a usar o anel. Precisamos descer e encarar um perigo próximo do desespero. Porém, aquele perigo mortal foi removido. Virou-se. Vem, Aragorn, filho de Arathorn, disse ele. Não te arrependas de tua escolha no vale da Azemin-Muil, e nem a chames de perseguição vã. Escolheste entre dúvidas a trilha que parecia certa. A escolha foi justa e teve sua recompensa. Pois assim nos encontramos a tempo, nós que de outro modo poderíamos ter encontrado tarde demais. Mas a demanda de teus companheiros terminou. Tua próxima jornada é marcada pela palavra que deste. Tens de ir a Edoras e buscar Théoden em seu passo, pois precisam de ti. Agora a luz de Andúril tem de ser revelada na batalha pela qual esperou por tanto tempo. A guerra em Rohan e mal pior. As coisas vão mal com Théoden. Então não devemos rever os alegres jovens hobbits? Indagou Legolas. Eu não disse isso, respondeu Gandalf. Quem sabe? Tem paciência. Vai aonde deve ir e tem esperança. A Edoras, ou para lá também. É um longo caminho para um homem caminhar, jovem ou velho, disse Aragorn. Receio que a batalha esteja terminada muito antes que eu lá chegue. Havemos de ver, disse Gandalf. Vireis comigo agora? Sim, partiremos juntos, disse Aragorn. Mas não duvido de que chegues lá antes de mim, se desejares. Ergueu-se e olhou para Gandalf por longo tempo. Os outros fitaram-nos em silêncio ali de pé, um encarando o outro. O vulto cinzento do homem, Aragorn, filho de Arathorn, era alto e severo como pedra, com a mão no punho da espada. Parecia que algum rei vindo das névoas do mar havia pisado nas praias de homens menores. Diante dele inclinava-se velho vulto, branco, agora reluzente como se alguma luz se acendesse dentro dele, curvado, carregado de anos, mas detendo um poder além da força dos reis. Não digo a verdade, Gandalf, comentou Aragorn por fim, quando digo que poderias ir a qualquer lugar que quisesses mais depressa que eu. E também digo isto: tu és nosso capitão e nosso estandarte. O Senhor Sombrio tem 9, mas nós temos um, mais poderoso que eles, o Cavaleiro Branco. Ele passou através do fogo e do abismo, e eles hão de temê-lo. Iremos aonde ele conduzir. Sim, junto nós te seguiremos, disse Legolas. Mas primeiro aliviar-me o coração, Gandalf. Ouvir o que te acometeu em Moria. Não nos contarás? Não podes ficar só para contares aos amigos como foste libertado? Já me demorei tempo demais, respondeu Gandalf. O tempo é curto. Mas se houvesse um ano para gastar, eu não vos contaria tudo. Então conta-nos o que quiseres e o que o tempo permitir, disse Gimli. Vamos, Gandalf. Conta-nos como lidastes com o Balrog. Não o nomeis, disse Gandalf.
e por um momento pareceu que uma nuvem de dor lhe passou sobre o rosto, e ficou sentado em silêncio, parecendo velho como a morte. Por longo tempo caí, disse por fim, lentamente, como quem tem dificuldade em pensar no passado. Longamente caí e ele caiu comigo. Seu fogo estava ao meu redor. Fui queimado. Então mergulhamos na água profunda e tudo ficou escuro. Era fria como a maré da morte. Quase congelou meu coração. Fundo é o abismo transposto pela ponte de Durin e ninguém o mediu, comentou Gimli. No entanto, tem fundo, além da luz e do conhecimento, disse Gandalf. Ali cheguei, por fim, aos mais remotos fundamentos de pedra. Ele ainda estava comigo. Seu fogo estava extinto, mas era agora uma criatura de lodo, mais forte que uma serpente estranguladora. Combatemos longe, debaixo da terra vivente, onde o tempo não é contado. Sempre ele apertava e sempre eu o golpeava, até que finalmente ele fugiu para túneis escuros. Eles não foram feitos pelo povo de Durin, Gimli, filho de Glóin. Muito, muito abaixo das mais fundas escavações dos anãos. O mundo é roído por seres sem nome. O próprio Sauron não os conhece. São mais antigos que ele. Agora caminhei ali, mas não trarei relato para obscurecer a luz do dia. Naquele desespero, meu inimigo era a única esperança, e eu o persegui agarrado a seu calcanhar. Assim finalmente me trouxe de volta aos caminhos secretos de Khazad-dûm. Demasiado bem os conhecia todos. Agora subíamos sempre, até chegarmos à escada interminável. Por muito tempo esteve perdida, disse Gimli. Muitos disseram que jamais foi feita, salvo em lenda, mas outros dizem que foi destruída. Foi feita e não fora destruída, respondeu Gandalf. Do mais baixo calabouço até o mais alto pico ela subia, ascendendo em espiral ininterrupta, com muitos milhares de degraus, até emergir finalmente na Torre de Durin, esculpida na rocha viva de Zirak-Zigil, o pináculo do Pico de Prata. Ali, no alto de Celebedil, havia uma janela solitária na neve e diante dela estendia-se um espaço estreito, um vertiginoso ninho acima das névoas do mundo. Ali o sol brilhava ferozmente, porém embaixo estava tudo envolto em nuvens. Ele saltou para fora e, mesmo enquanto eu seguia, irrompeu em nova chama. Não havia ninguém para ver, do contrário, quem sabe em eras posteriores ainda se cantassem canções sobre a Batalha do Pico. Gandalf riu de repente. Mas o que diriam na canção? Os que olhavam de longe pensaram que a montanha estava coroada de tempestade. Ouviram trovão e os raios, disseram. Atingiram Celebedil e ressaltaram rompidos em línguas de fogo. Isso não basta? Uma grande fumaça ergueu-se ao nosso redor, névoa e vapor. O gelo caiu como chuva. Derrubei meu inimigo, e ele caiu da altura e fraturou o flanco da montanha onde o atingiu em sua ruína. Então, a escuridão me dominou, e perdi-me fora do pensamento e do tempo, e vaguei longe em estradas que não contarei. Nu fui mandado de volta, por breve tempo até minha tarefa estar concluída, e nu jazi no topo da montanha. A torre atrás de mim desfizera-se em pó, a janela se fora, a escada arruinada estava obstruída com pedras queimadas e quebradas. Eu estava só, esquecido, sem escape sobre o duro chifre do mundo. Ali fiquei deitado, olhar fixo no alto, enquanto as estrelas rodavam em cima e cada dia era longo como a idade da vida da terra. Chegava-me débil aos ouvidos o rumor reunido de todas as terras, o brotar e o morrer, a canção e o choro, e o lento gemido perpétuo da pedra sobrecarregada. E assim, finalmente, Gwaihir, o Senhor dos Ventos, outra vez me encontrou, ergueu-me e levou-me embora.
Sempre estou destinado a ser teu fardo, amigo, na necessidade, disse eu. Foste um fardo, ele respondeu, mas não agora. És leve como uma pena de cisne em minha garra. O sol brilha através de ti. Deveras, não creio que precisas mais de mim. Se eu te deixasse cair, flutuarias ao vento. Não me deixes cair, arfei, pois outra vez senti a vida em mim. Leve-me a Lothlórien. Esse é deveras o comando da senhora Galadriel, que me mandou à tua busca, ele respondeu. Assim foi que cheguei a Caras Galadon e descobri que havíeis partido pouco antes. Demorei-me ali no tempo imutável daquela terra, até onde os dias trazem cura e não declínio. A cura eu encontrei e fui trajado de branco. Conselhos dei e conselhos aceitei. Dali vim por estranhos caminhos e mensagens trago a alguns de vós. A Aragorn pediram-me que dissesse isto. Onde estão os Dúnedain, Elessar, Elessar? Por que tua gente está longe a vagar? Chega a hora em que surge a perdida coorte e a companhia cinzenta cavalga do norte. Mas negro é o caminho que te cabe de trilhar. Os mortos vigiam a estrada para o mar. A Legolas ela mandou estas palavras. Legolas verde folha, no bosque a contento, em júbilo viveste, ao mar fica atento. Se ouves da gaivota o grito na costa, do bosque o teu coração se desgosta. Preferi a anterior. Gandalf silenciou e fechou os olhos. Então ela não me mandou mensagem? Indagou Gimli e inclinou a cabeça. Obscuras são suas palavras, disse Legolas, e pouco significam aos que as recebem. Isso não é consolo, respondeu Gimli. Então o quê? Disse Legolas. Querias que ela te falasse abertamente sobre tua morte? Sim, se nada mais tivesse a dizer. O que é isso? Disse Gandalf abrindo os olhos. Sim, creio que consigo adivinhar o que possam significar suas palavras. Perdoe-me, Gimli. Eu estava meditando outra vez sobre as mensagens, mas deveras ela te mandou palavras, e nem são obscuras nem tristes. Ah, Gimli, filho de Glóin, disse ela, dá a saudação de sua senhora. Portador do cacho, aonde quer que vás, meu pensamento vai contigo. Mas cuida-te de aplicar teu machado à árvore certa. Em feliz hora retornastes a nós, Gandalf, exclamou o anão, saltitando enquanto cantava alto na estranha língua anânica. Vamos, vamos, gritou, brandindo o machado. Já que a cabeça de Gandalf agora é sagrada, vamos encontrar uma que seja certo rachar. Essa não será buscada longe, disse Gandalf, erguendo-se do assento. Vamos, passamos todo o tempo permitido para um encontro de amigos apartados. Agora é necessária pressa. Envolveu-se de novo em sua velha capa esfarrapada e saiu adiante deles. Seguindo-o, desceram depressa do alto patamar e fizeram caminho de volta através da floresta, descendo pela margem do Entágua. Não disseram mais palavra, até estarem outra vez na relva além da beira de Fangorn. Não se via sinal de seus cavalos. Eles não voltaram, disse Legolas. Será uma caminhada cansativa. Não hei de caminhar. O tempo urge, disse Gandalf. Então, erguendo a cabeça, deu um assobio comprido. A nota era tão nítida e penetrante que os demais ficaram pasmos de ouvirem tal som vindo daqueles velhos lábios barbados. 3 vezes assobiou, e então, fraco e distante, pareceu-lhes ouvirem o relincho de um cavalo trazido das planícies pelo vento leste. Esperaram, admirados. Logo depois veio o som de cascos. De início, pouco mais que um tremor do chão, apenas perceptível a Aragorn, deitado na relva. Depois, tornando-se cada vez mais alto e claro.
chegando a um rápido tamborilar. Há mais de um cavalo vindo, disse Aragorn. Certamente, respondeu Gandalf. Somos um fardo excessivo para um. São 3, disse Legolas, observando a planície. Vede como correm. Ali está Hasufel, e ali está meu amigo Harold ao seu lado. Mas há outro que corre à frente, um cavalo muito grande. Nunca vi igual antes. Nem verás outra vez, disse Gandalf. Esse é Scadofax. É o chefe dos Mearas, senhores dos cavalos, e nem o próprio Théoden, rei de Rohan, jamais contemplou um melhor. Não brilha como prata e corre suavemente como uma torrente veloz? Ele veio para mim, o cavalo do Cavaleiro Branco. Vamos juntos ao combate. Enquanto o velho mago falava, o grande cavalo veio a passos largos, subindo a encosta na direção deles. Sua pelagem reluzia e sua crina fluía ao vento da corrida. Os dois, os dois, os dois outros seguiam-no, já bem atrás. Assim que Escadofax viu Gandalf, reduziu o passo e relinchou alto. Depois, avançando em trote lento, inclinou a cabeça altiva e aconchegou as grandes narinas no pescoço do ancião. Gandalf acariciou-o. É um longo caminho de Valfenda, meu amigo, disse ele. Mas és sábio e veloz, e vens quando é preciso. Agora cavalguemos longe juntos, e neste mundo não nos separaremos mais. Logo os demais cavalos chegaram e ficaram imóveis ali perto, como quem aguarda ordens. Vamos de imediato a Meduseld, o passo de vosso mestre Threlden, informou Gandalf, dirigindo-se gravemente a eles. Inclinaram as cabeças. O tempo urge, portanto, com vossa licença, meus amigos, vamos cavalgar. Pedimos-vos que useis toda a velocidade que puderdes. Hasufel há de levar Aragorn, e Harold, Legolas. Porei Gimli à minha frente, e, com sua licença, Scadofax, nos carregará ambos. Agora esperaremos só para beber um pouco. Agora entendo parte do enigma de ontem à noite, disse Legolas, saltando leve no lombo de Harold. Quer tenha primeiro fugido de medo, quer não, nossos cavalos encontraram Scadofax, seu chefe, e o saudaram com alegria. Sabias que ele estava por perto, Gandalf? Sim, eu sabia, respondeu o mago. Dirigi meu pensamento a ele, pedindo-lhe que se apressasse, pois ontem estava longe ao sul dessa terra. Que me leve de volta rapidamente. Então Gandalf falou com o Scadofax e o cavalo partiu em boa velocidade, porém não além da medida dos demais. Pouco tempo depois fez uma volta súbita e, escolhendo o lugar onde as ribanceiras eram mais baixas, vadeou o rio e em seguida levou-os adiante, direto rumo ao sul para uma terra plana, sem árvores e ampla. O vento avançava como ondas cinzentas através das infindas milhas de relva. Não havia sinal de estrada nem trilha, mas Scadofax não parou nem vacilou. Agora ele está seguindo um percurso reto rumo ao passo de Felden, sob as encostas das Montanhas Brancas, comentou Gandalf. Assim será mais rápido. O solo é mais firme no Westnet, onde fica a principal trilha para o norte, do outro lado do rio. Mas Scadofax conhece o caminho através de cada pântano e vale. Por muitas horas cavalgaram através dos prados e das terras ribeirinhas. Muitas vezes a relva era tão alta que alcançava acima dos joelhos dos cavaleiros, e suas montarias pareciam estar nadando em um mar verde acinzentado. Toparam com muitas lagoas ocultas e com amplas extensões de caniços balançando sobre lodaçais úmidos e traiçoeiros. Mas Escadofax encontrava o caminho, e os outros cavalos seguiam em sua trilha. Lentamente, o sol caiu no céu, descendo para o oeste. Observando a grande planície, os cavaleiros ouviram por um momento, muito longe, como um fogo vermelho que afundava na relva. Embaixo, na borda da visão, as encostas das montanhas reluziam vermelhas de ambos os lados. Uma fumaça parecia erguer-se e obscurecer o disco do sol em tom sanguíneo,
como se ele refletisse inflamado a relva ao descer abaixo da beira do mundo. Ali fica o desfiladeiro de Rohan, disse Gandalf. Está agora quase exatamente a oeste de nós. Naquela direção fica Isengard. Vejo uma grande fumaça, disse Legolas. O que pode ser aquilo? Batalha e guerra, disse Gandalf. Cavalguemos avante.